Olá a todos, meu nome é Marcos e vou trabalhar com vocês a disciplina de equações diferenciais. A proposta desse vídeo é apresentar para vocês alguns modelos em equações diferenciais. Antes disso, vamos entender o que é uma equação diferencial. Nós já conhecemos equações algébricas, que são aquelas cujas incógnitas são números. Por exemplo, a equação que aparece aqui, x² menos 2x menos 3 igual a zero, é uma equação do segundo grau, e nós já sabemos que esta equação tem solução dada por x igual a menos 1 ou x igual a 3. Nós obtemos esses valores, por exemplo, usando a fórmula de Bhaskara, ou fazendo soma e produto. Mas o que vem a ser uma equação diferencial? Uma equação diferencial é aquela cuja incógnita é uma função e a equação envolve uma ou mais derivadas desta função. Por exemplo, observem aqui a equação y' igual a y, ou, na notação de Leibniz, dy dx igual a y. Trata-se de uma equação diferencial porque envolve aqui a derivada de y. E o que nós buscamos aqui é uma solução para esta equação de tal maneira que satisfaça essa igualdade. Ou seja, procuramos uma função cuja derivada desta função é a própria função. Claro que uma função que tem essa propriedade é a função exponencial. Assim, y igual a e na x é uma solução para essa equação diferencial. Um dos objetivos desta disciplina será obter métodos de resolução para equações diferenciais. Bem, e qual a motivação para estudarmos equações diferenciais? Por que estudamos equações diferenciais? Eu apresento para vocês duas situações que podem ser modeladas utilizando-se de equações diferenciais. A primeira situação trata-se da queda livre de corpos. Então, considere um corpo de massa m em queda vertical, influenciada pela ação de duas forças. F2, que representa aqui a força, a ação da gravidade, e F1, que representa a resistência do ar. Claro que nós podemos obter as intensidades dessas duas forças a partir do seguinte: F2 consiste na massa vezes a aceleração da gravidade, enquanto que F1 é uma força contrária ao movimento, é dada por menos k vezes v. Vamos considerar aqui menos k vezes v, onde k é uma constante positiva. V representa a velocidade do corpo. Usando as leis de Newton, então, a soma dessas forças, a força resultante, então somando essas duas forças, F2 com F1, essas duas intensidades, nós obtemos uma força resultante, que é dada por massa vezes a aceleração. E vocês devem lembrar de Física 1, do primeiro curso de Física, que a aceleração pode ser descrita como a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, essa equação que aparece aqui pode ser reescrita desse jeito, dividindo aqui os dois membros por m, supondo m diferente de zero, claro. Então, nós temos essa equação que aparece aqui, e trata-se de uma equação diferencial que envolve a função incógnita, que é v, e a variável independente é t. Então, percebam que é uma situação física que é modelada por uma equação diferencial. Um segundo exemplo refere-se ao crescimento populacional. Então, vamos denotar aqui por P, argumento t, o número de pessoas da população no instante t. Uma hipótese razoável é que a quantidade de indivíduos na população cresce a uma taxa proporcional ao tamanho da população. É uma hipótese inicial, naturalmente uma hipótese simplificada. Então, a quantidade de indivíduos na população cresce a uma taxa proporcional ao tamanho da população. Então, nós podemos modelar essa hipótese, essas informações que aparecem aqui, usando equações diferenciais, usando uma equação diferencial. Então, perceba, a taxa de crescimento
da população, a taxa de crescimento, a taxa de variação da função P, é justamente a derivada de P em relação ao tempo. Então, nós temos formulado aqui o seguinte modelo. Aqui está a taxa de variação da função P. Ela é proporcional ao tamanho da população naquele instante, ou seja, é K vezes P, onde K é uma constante positiva. Naturalmente, por K ser positivo, essa quantidade populacional é uma quantidade positiva, então aqui nós temos que essa taxa ela é positiva, portanto, há um crescimento populacional. Ainda, se nós adicionamos essa informação, ou seja, a população no instante zero é igual a P0, nós conhecemos a quantidade de indivíduos no instante aqui zero, nós obtemos o que chamamos de problema de valor inicial, que consiste na equação diferencial combinada com uma condição acerca da função incógnita num certo instante, no caso aqui em zero. Então nós temos aqui caracterizado um problema de valor inicial. Nessa disciplina de equações diferenciais, nós vamos obter exatamente a função que satisfaz esse problema de valor inicial. E a função, neste caso, é uma função do tipo exponencial, P0 vezes e elevado a kt. Ok? Então, nós obteremos métodos de resolução de equações diferenciais ainda nessa disciplina. Bem, as referências utilizadas consistem nas referências básicas da disciplina de equações diferenciais. Bem, então é isso. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!